Graça e paz, irmãos. Uma abençoada e excelente noite em nome do Senhor Jesus. Até aqui, Ele tem nos sustentado. Glorificado e exaltado seja o nome dEle por isso. Amém? Abra comigo uma palavra bem conhecida, Jeremias 18. E a gente vai falar sobre a casa do oleiro. O que isso quer dizer para nós? Enquanto vocês procuram, se vocês quiserem me acompanhar. Lembro vocês que a vida de vocês é muito preciosa, ela é única, ela é muito passageira, ela é muito fugaz. Então cabe a cada um de nós cuidar e zelar pela nossa vida. Lembrando que nós somos templo do Espírito Santo. E o Deus nos dá a chance diariamente de estarmos em conserto com isso. A casa do oleiro fala sobre isso. Então, a gente vai começar lendo para vocês entenderem que a gente é pó, mas Deus ainda nos dá a chance de consertar, amém? E ele fala a Jeremias assim, ó, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então o que ele foi lá e mostrou para Jeremias? Jeremias, desce a casa do oleiro. A casa do oleiro é aqueles que fazem barro. É só lembrar daqueles que fazem barro, vai amassando o barro, tem uma roda girando. Essa roda a gente pode imaginar na nossa vida que nunca para. E quem está ali fazendo, amassando a gente, é Deus. Então ele vai fazer conforme ele quer. E se porventura, nessa roda da vida, a gente sai do prumo, a gente quebra, ele vai deixar a gente quebrar e vai fazer de novo. Se não ficar como ele quer, ele vai fazer de novo, desde que você esteja na dispensação do Senhor. Ei, nós temos o livre-arbítrio de fazer o que quisermos. Só também não podemos reclamar depois que nós não sabíamos. Porque o Senhor, Ele nos dá a chance de sermos moldados, de sermos melhorados. E o que acontece é que nós somos tão prepotentes que nós achamos que nós conseguimos as coisas pela força das nossas mãos. Ei, nós não conseguimos nada pela força das nossas mãos. Quem está nos moldando é o Senhor Jesus. Cabe a ti apenas esperar a providência dele. Em certos momentos, você vai ser tão prepotente que o Senhor Jesus vai te deixando. Quando ele te quebrar, você vai sentir. Então, o oleiro é Deus. Deus, se o Senhor te separou como vaso de honra dele, você pode fugir, pode fazer o que for, você vai ser quebrado um dia. Só lembre-se que quanto antes você deixar ser moldado, melhor é. E lembrando, Deus nos molda todos os dias conforme Ele quer, conforme o que Ele precisa. Hoje Ele talvez te faça um vaso assim, porque Ele precisa assim, mas às vezes Ele vai te fazer um vaso maior porque Ele precisa maior. Então Ele vai te fazendo mudar. Então a primeira coisa que eu tenho para te dizer, quanto antes você se entregar ao Senhor Jesus, melhor será. Ei, você tem a livre escolha, igual eu falei. Depois é só não reclamar. Assim foi com Jeremias. Isso que ele quis mostrar. Que ele faz como ele quer. Aí, conforme ele ainda repete, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Como ele achou que deveria fazer, o oleiro fez. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel.
No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, olha aí, ó, Deus nos dá a chance. Se a nação converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Viu? O Senhor é bondoso, mas Ele não vai deixar de fazer. Se você continuar ali, olha só. O caminho do Senhor é estreito. Por quê? Porque Ele precisa que você passe, Ele precisa que você prove ali. Aí ele fala assim, olha, mas se você se arrepender dos seus pecados, aquilo que é de mal que está sobre a sua vida, eu vou me arrepender e não vou fazer. Eu não vou te quebrar. Então, o maior tesouro que tem para o Senhor Jesus, a maior mudança, a maior modelagem que tem para o Senhor Jesus é o arrependimento. No momento em que eu falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Porém, eles dizem, não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Ei, é aquilo que eu falei, você tem uma livre escolha. O Senhor vai virar e falar assim, vai, eu deixo ir. Se quer ir pelo seu mau coração, vá. Portanto, diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios quem ouviu tal coisa. Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Ele fez uma comparação. Porventura a neve do Líbano deixará a rocha do campo esgotar-se e as águas frias que correm das terras estranhas? Perdão, irmãos. Contudo, meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplanadas. Ei, ele quer dizer o seguinte, olha, vocês estão fazendo incensos, estão andando conforme vocês querem, estão saindo das minhas veredas, estão andando por coisas não aplanadas, por caminhos que não foram feitos para mim, para fazerem da sua terra objeto de espanto, de perpétuos assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e balançará a sua cabeça. Com vento oriental o espalharei diante do inimigo, mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Olha só, o Senhor Jesus falando que vai virar as costas para nós. Imagina como que seria viver isso. Então, olha só, quando a gente desce na casa do oleiro, quando a gente fala desça casa do oleiro, é para que a gente retire de nós tudo aquilo que não nos pertence, que nós colocamos o Senhor Deus em primeiro lugar, que a gente possa ser moldado segundo a vontade dele. Ei, Salomão fala no final, vaidade, tudo é vaidade. Sabe qual que é o maior problema do ser humano? A vaidade. É achar que ele consegue pelas suas mãos, esquecendo que, acima de tudo, nós somos apenas pó. Ontem eu ouvi uma pregação que fala assim, olha, às vezes você ama tanto alguém, e depois quando você falece, e se você começa a cheirar mal, a pessoa não vai querer você dentro da casa dela. Não porque ela não te ama, mas por causa do cheiro. Porque nós somos pó, somos sujos. E ele começou a descrever a morte, eu não vou descrever assim aqui porque eu achei até forte, mas o que ele falou é verdade. A gente começa a cheirar mal.
Então, é isso que o Senhor quer. Quando a gente está na dispensação dele, a gente sai do nosso normal e começa a ter o brilho do Espírito Santo. A gente se deixa moldar. E o Senhor Jesus vai nos moldando conforme a necessidade dele e não a nossa. E eu te garanto, quando você deixar ser moldado, o Senhor te recompensará. O Senhor vai trazer para ti coisas que você não pode ver, nem enxergar, nem imaginar. A sua glória será grande. Ei, não estou falando glória diante dos homens não, porque isso não convém a nós. Quem vem a glória é a Deus, mas a glória da segunda casa, a morada com o Senhor Jesus, que todos nós procuramos. Amém? Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar: YouTube, Insta e Face. Espero que essa palavra tenha atingido o teu coração. Se sim, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Se não, compartilhe. A gente compartilha tanta coisa que não está diante da palavra do Senhor. Compartilhe isso. É um vídeo que está tentando levar a palavra de Deus àqueles que necessitam. Então, se deixe descer a casa do oleiro, faça a obra do Senhor Jesus. Se Ele permitir, amanhã estaremos aqui com mais uma palavra rema, trazida direto do trono, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra, ela é a palavra. Muitos querem profecias, falar em línguas. Isso é apenas uma parte. A palavra por si só, ela já te enche por completo. Se você abrir o seu coração, lembra a parábola do semeador. É você ter terreno fértil. Aí é você. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus, na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Shalom. Adonai. Até amanhã, se Deus nos permitir. Paz.